Oi, Nanda. Oi, tá conseguindo me ouvir Pessoal. bem? Tá, tô te ouvindo super bem. Que ótimo. Adorei saber que é Minha a sua primeira live. minha primeira live. Eu Tô adoro, até aqui Amandinha. super animada, um pouco ansiosa. Eu adoro quando as pessoas falam, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu adoro, porque eu acho que faz a gente sair da zona de conforto, né? É o primeiro passo pra gente fazer alguma coisa Com nova. certeza, com Dá aquele certeza. friozinho na barriga no começo, mas depois que acaba a gente fala, ai, consegui. É uma sensação de dever cumprido, de desafio cumprido. Que bom, gostei de ter te convidado para sua primeira live. Vai dar E tudo obrigada certo. pelo convite. Tô aqui super feliz de Que poder bom, que compartilhar um bom. pouquinho aí da minha trajetória. Eu acho que você tem, inclusive, muito a compartilhar. Então, só para começar, para apresentar o pessoal que não te conhece ainda, porque eu sempre gosto de explicar por que que eu resolvi convidar meu convidado. Então, acho que você é uma pessoa que tem muito a agregar para a gente em dois sentidos. Primeiro, na sua experiência de empreendedorismo, né? Que eu sei, você vai contar um pouquinho para a gente, mas eu sei que você não é formada em administração, então não é algo que você já tinha como carreira. Então, eu imagino que, se para a gente que é administrador é desafiador, eu imagino para alguém que não é. Então, talvez trazer para a gente algumas ferramentas, né, para a gente tentar usar nesse dia a dia. Então, para a gente começar, Amandinha, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Eu sei que você teve uma formação antes de começar a yoga, mas conta para a gente. Como é que despertou essa sua vontade, seu amor pela yoga? Por que que você decidiu seguir nessa linha? O que é que te deu o clique? Ó, vamos lá. O yoga, assim, aconteceu de uma forma muito curiosa, no sentido assim, entrei no yoga sem saber exatamente o que era. Eu acho que isso acontece com a grande maioria dos alunos, né? Às vezes eles até se surpreendem. Poxa, é isso, eu imaginava, né, que fosse algo um pouco diferente. Mas eu entrei de uma forma assim até despretensiosa, com uma curiosidade muito ligada à filosofia, ao estilo de vida que o yoga propõe, né? E eu me apaixonei. Tanto é que quando eu comecei a praticar, eu praticava todos os dias e foi assim durante muitos anos. E o yoga nunca foi. Eu nunca vi o yoga como um trabalho. Assim, não me via dando aula, eu era 100% entregue à prática e à minha realização pessoal. E eu, como eu praticava muito, teve um período que eu tive que parar de praticar, porque eu me tornei professora. Eu trabalhei 10 anos com gastronomia profissionalmente. Aí depois eu conto um É pouquinho da minha bagagem verdade, de é formação. verdade. E aí eu dava aula de gastronomia e dava aula na faculdade, então tinha disciplinas à noite, no final da tarde, que eram os horários que eu praticava. E no estúdio que eu fazia também só tinha esses horários, mais do final do dia para noite. Eu falei, vou fazer o curso de formação para, digamos assim, já que eu não estou conseguindo fazer aula regular durante a semana, eu faço curso de formação. E já no final do curso de formação, que a gente começa com a dinâmica de dar aula para os colegas, foi eu fui, eu acho que ganhando uma confiança Despertando nesse aquele. processo. Meus colegas e meu professor na época falou, pô, você leva jeito, vamos dar aula de yoga. E eu acho que isso estava um pouco associado à minha segurança de sala de aula, porque eu já dava aula, né? Então, hoje, me pergunta, essa semana me perguntaram, eu fui preencher uma fichinha, sua profissão, eu falei, professora, né? Porque Legal. eu acho que Você é dava aula uma... de culinária, é isso? Eu dava aula de História da Alimentação, no História da curso de alimentação, gastronomia. no No curso curso de de gastronomia. gastronomia. Legal. Minha formação é comunicação, então eu acho que me ajudou muito nesse processo. Meus pais são empresários, empreendedores, então eu acho que eu nasci nesse contexto. Então, assim, eu não fiz administração, mas eu cheguei a trabalhar, né, com meus pais. Então, eu tive uma experiência de ver uma estrutura de Prática. uma empresa e das necessidades, né? Tive um exemplo de muita responsabilidade, que é uma característica que eu acho que qualquer empreendedor tem que ter, que é disciplina, responsabilidade e comprometimento. Porque não é fácil, assim, a gente tem que, né, que às vezes arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. Assim, a satisfação é porque a gente trabalha porque a gente gosta, mas é trabalho, gente. Então, né, a Eu gente acho vai que você ter essa. trabalhar com o que você gosta te dá aquela motivação a mais, justamente nesses dias
que você tem que arregaçar as mangas, né? E a gente sabe que o caminho empreendedor, ele não é uma linha contínua. A gente sabe que tem altos e baixos, a gente sabe que tem momentos mais melhores e momentos mais difíceis. Então, você fazer isso com amor te traz essa motivação a mais. E você falou uma coisa super legal, que muita gente, às vezes, quando quer empreender, acha que a ideia e o negócio vão surgir da noite para o dia. E você foi contando aí seu caminho, você formou em comunicação social, você trabalhou com alimentação, com gastronomia, foi fazer a yoga por uma questão pessoal, porque você queria desenvolver a yoga para benefício pessoal. E aí, ao longo do caminho, você foi se descobrindo como professora de yoga. Não foi simplesmente você dormiu, acordou no dia seguinte, já com um sonho pronto, com um projeto pronto. Então, acho que para muitos empreendedores é super importante entender isso que você está falando, que é um caminho de um passo de cada vez. Às vezes a gente vai se descobrindo ao longo do caminho. A gente às vezes fica muito ansioso para saber, ai meu Deus, quero muito entender, mas não sei o que eu vou fazer. Preciso muito pensar em alguma coisa, já ter uma ideia pronta e colocar para rodar. E não é bem assim. Quando eu trago os meus convidados, eles contam as histórias, a gente vê que essa história se repete. Eles foram encontrando o seu caminho através da tentativa. Você vai tentando, vendo o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que você se adapta ou não. Então, isso é bem legal. Acho que já é uma experiência rica. Mas aí você como professor, você foi se descobrindo como professora de yoga e aí você já abriu um estúdio ou você foi começando um passo de cada vez? Eu fui um passinho de cada vez, bem devagarzinho mesmo. Eu, durante 3 anos, eu dava aula no primeiro horário da manhã e no último da noite. E durante o dia eu tinha meu horário comercial, meus projetos, trabalhos ainda envolvidos com gastronomia, né? Você Porque na ficou com época os da dois ao mesmo gastronomia tempo. eu fiquei com os dois ao mesmo tempo. É, o, a minha história do yoga, ela foi se estruturando, eu fui ganhando confiança, eu fui estabelecendo uma relação melhor com os alunos no sentido de aprendizado, porque quando você começa a dar aula, você aprende muito também, né? E aí começou a necessidade de ter um espaço por uma demanda dos próprios contatos dos meus alunos. Então, você manda, você dá aula onde? Aí eu dava assim, aula em dois lugares, às vezes os horários não eram bons, às vezes eu tinha como. Eu dava, por exemplo, eu dei aula durante um período na escola de balé. E como não era Eu um tô espaço só, de yoga, rapidinho, eu tô só anotando, se eu abaixar a cabeça, é porque eu tô anotando as perguntas. O pessoal começou a fazer pergunta aqui tá e eu não gravo. Eu vou anotando, certo. pode ficar tranquila que depois eu vou trazendo aqui essas perguntas. O pessoal tem várias dúvidas, desculpa. Pode Ah, tô continuar vendo aí, eu vou aqui. Tem uma anotando. turma linda de yoga aqui que já entrou, que está acompanhando a gente, viu, Nanda? Legal, Várias legal. professoras lindas. Ah, É, Então, eu acho que eu até me perdi. Ah, sim. Então, assim, eu dei aula, por exemplo, de num aula de espaço que balé. era um espaço de balé. E, assim, como a prioridade não era yoga, minha turma, às vezes, tinha que mudar os horários, né? Então, assim, eu tinha que ter um lugar que fosse um lugar que eu tivesse os meus horários, que, né, assim, criar consistência no meu trabalho. E isso foi me levando a pensar em ter um espaço. O meu primeiro espaço foi um espaço muito pequenininho, foi uma sala comercial, que eu fiquei apenas 3 meses, a sala encheu. E aí, logo depois, eu encontrei um espaço maior. E, bem, a gente mudou e, graças a Deus, deu certo. E aí, Eu no fui fazer momento que aula com você. Eu você acho já que foi chegou nesse lá, né? espaço, foi. E aí, quando eu realmente abri estúdio, aí sim eu me dediquei integralmente às minhas atividades de yoga. E bem, aí eu tô aqui nessa jornada, que tem sido extremamente, assim, realizadora há 5 anos. Eu pratico desde 2007 e o estúdio vai fazer 5 anos esse ano. Que coisa boa. Seu caminho é bem bonito. Eu adoro essas histórias em que as Verdade. pessoas vão crescendo aos poucos, sabe? Um passo de cada vez. Você começou a criar confiança na yoga, começou a entender o que você queria. Foi um aluno de cada vez e seus alunos foram te ajudando a crescer. Então você vai crescendo junto com eles. Eu acho que essa é uma forma de empreender com menos risco. A gente sabe que o empreendedorismo envolve muitos riscos e eu acho que faz sentido a gente tentar amenizar esses riscos. E uma forma da gente amenizar é essa, começando pequeno e ir crescendo, dançando conforme a música, né? A gente vai crescendo de acordo com o que o mercado vai mostrando pra gente que a gente pode fazer, pra gente já não se engarguelar de primeira. Isso mesmo. Eu acho que o pessoal tá perguntando, tá cheio Eu de tô surgindo dúvida. aqui as Eu tô perguntas. anotando aqui. Vamos entrar nesse tema, Amandinha, porque eu sou fã da meditação e da yoga. Eu entendi
que são ferramentas que me ajudam muito no meu crescimento, na minha evolução pessoal. É aquele momento em que eu tenho comigo mesmo. Então, por isso que eu fiz tanta questão de trazer alguém da área. Porque uma das melhores ferramentas que eu tive para me ajudar na minha evolução pessoal foram a yoga e a meditação. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do seu ponto de vista, como estudante dessa área, né, mais especialista dessa área, quais são os benefícios que você enxerga para a gente em questão de evolução pessoal que a yoga e a meditação têm na nossa vida? Não dá assim, falar de benefícios, é um negócio assim até é muito louco, porque é muito amplo, né? E vai acontecer de uma forma muito pessoal e diferente com cada praticante, né? Seja, a gente pode entender também meditação como yoga, né? Porque o objetivo do yoga é a gente chegar também a alcançar esse estado meditativo. Então, quando a gente fala de yoga, a gente também está falando de meditação, tá? Desculpa, eu acho que essa é uma dúvida que eu tinha no início e eu só fui descobrindo ao longo da minha prática, então eu acho legal você só dar uma pincelada. Muita gente tem dúvida qual é a diferença da yoga para a meditação. Você tem como dar uma clareada? Tenho sim, vamos lá, olha só. O yoga, e eu vou tentar falar de uma forma muito simples, porque eu tô vendo aqui que já teve perguntas de pessoas que nunca praticou, né? Então, Isso, vai ficar bem fácil, assim, esse entendimento. O yoga a gente pode entender o yoga como uma ciência, como uma filosofia, e que ela é bem segmentada em várias partes, e a prática em si de yoga, ela contempla todas essas partes, tá? E aí a gente começa a trabalhar, por exemplo, os asanas, que são as posturas, os trabalhos, as técnicas respiratórias, né? Atributos relacionados às éticas e morais e à moral. A gente trabalha o estado de atenção para aí a gente chegar e alcançar a meditação. Então, existe um processo para dentro da prática do yoga, a gente alcançar esse estado meditativo. Né? Então, a gente faz tudo para isso. Né? Tem um sutra de Patanjali que fala Siti Vitra Niruddha, e que significa o aquietamento das modificações da mente. Que seria o objetivo da meditação, esse aquietamento da mente, né? Hoje a gente fala muito da yoga e da prática da meditação e da prática de meditação desassociada do yoga, mas meditação é yoga também, a gente pode, né? E dessa Eu forma que você está separei, falando, pode. Nanda, que você já tinha me falado e eu já tinha visto nas suas chamadas que você ia abordar o assunto de meditação, esse livro aqui, A Ciência da Meditação. Ó, Tá? pessoal, para quem quer, esse eu não conhecia, legal. A ciência da meditação, para quem quiser estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre isso. Esse Legal. livro, eu fiz questão assim, de separar e compartilhar. Ele é um livro muito recente. A edição dele, só para vocês terem ideia, aqui de 2017. Legal. E tanto o Daniel quanto o Richard, eles foram as primeiras pessoas a pesquisarem de forma científica dentro das maiores universidades aí do mundo sobre meditação. E depois você me manda uma foto desse livro que eu vou colocar no story só para o pessoal que não conseguiu pegar. Fiquem tranquilos que eu vou colocar lá, que aí vocês pegam. Certo. E aí, só para clarear esse entendimento, né, dos benefícios e o que é meditação, meditação, assim, se tornou um tema mais curioso para mim, assim, de eu querer entender mais, de estudar, fiz cursos e comecei a comprar os livros há uns anos atrás, né, tem pouco tempo. E quando eu encontrei esse livro, ele desmistifica muita coisa no sentido, principalmente dos benefícios, eles falam isso aqui, porque hoje a gente é muito bombardeado de assim, meditação é bom para aquilo, um estudo provou isso e aquilo, mas quando a gente fala assim, poxa, meditação é muito bom para o estresse. E tal estudo aprovou, às vezes esse estudo fez uma pesquisa com um monge que medita 8 horas por dia. Né? Então, assim, é bom, mas a gente vai meditar essas 8 horas por dia. E aí eu acho que o benefício, o mais valioso, é aquele que a gente vai sentir o retorno na nossa prática pessoal, diariamente. Eu vi alguns comentários, não sei se você viu, mas o pessoal falando o seguinte, eu achei que eu nunca ia conseguir meditar na minha vida, só consegui meditar quando eu fui para aula de Amanda. Depois Tatiara veio e falou a mesma coisa, que só conseguiu meditar quando foi para sua aula. Então, eu vi muita gente comentando aí, Amandinha, o seguinte: eu tenho muito problema de concentração, eu sou muito inquieta, eu acho que eu não vou conseguir meditar nunca. Eu acredito que você já deve ter tido alguns alunos com essa mesma dificuldade. Então, foi
alguns pontos que o pessoal trouxe aqui. Eu não sei se você tem alguma dica para quem acha que não vai conseguir nunca. O que que você diz para essas Olha, às pessoas? vezes quem é muito hiperativo e agitado chega. Isso, gente, isso não é regra e não tem fórmula. Mas às vezes são as pessoas que mais gostam da aula, né? E assim, eu falo assim, experimente, porque às vezes a gente tem uma ideia, e quando você se propõe a experimentar, você pode ter uma percepção tão diferente daquilo, né? Então, assim, se ainda não experimentou e acha que ou vai ser difícil ou não vai conseguir, primeiro experimente. Aí depois você pode até falar assim, olha, não dá para mim, porque realmente tem pessoas que podem não se identificar e não gostar, e pode tentar também um outro professor, às vezes é uma questão da didática, da dinâmica da aula, da proposta da aula, que também a pessoa não identificou. A prática do yoga e da meditação, ela requer prática mesmo. Então, assim, você não vai sentar de primeira, você não vai fazer uma primeira prática na sua vida e tudo vai acontecer. Não é. Requer realmente de prática e disciplina. E é óbvio que, assim, se você só pode fazer uma vez na semana, ótimo, faça uma vez na semana. Assim, é seguro que você vai sentir diferença. Mas uma pessoa que conseguir praticar 3, 4 vezes na semana, a probabilidade dela se desenvolver e ter mais experiência vai Essa ser foi uma naturalmente pergunta, maior. essa foi uma dúvida que colocaram na caixinha ontem. Existe uma frequência mínima para eu meditar ou para eu fazer yoga? Ou eu posso fazer uma vez na semana, 5 vezes na semana? É bem isso que você está falando, né? Quanto mais vezes na semana a gente faz, mais fácil da gente conseguir fazer com que aquilo se torne um hábito. Mas se a pessoa só tiver uma vez na semana para fazer, ainda faz diferença? Faz diferença. Eu acho que vale. Eu acho que só a atitude de você sentar, né? Eu acho que já vai te dizer muito. E assim, você vai se organizar de alguma forma, ainda que seja para sentar, porque assim, você sentar de forma consciente, a gente senta e às vezes a gente não tá prestando atenção. Pô, será que eu tô sentada? Assim, você se observa para sentar quando você vai comer? Isso é yoga, né? Se você está consciente ali das suas atitudes, do seu. Então, você sentar um pouquinho, gente, às vezes não precisa muito. Você pode começar com 1, 2 minutos. Legal. Agora, a disciplina, para qualquer coisa que você se propõe fazer na vida, se ela existir, seguramente vai acontecer com mais facilidade. Eu tive um professor de Qigong, de medicina chinesa, que ele falava que tem um ditado na China que o sol nasce todo dia. Então, para ele, você tem que praticar todo dia, né? Legal. É igual. E isso que você falou, né? Se você presta atenção quando você senta para comer, eu acredito muito. Existe um momento em que a gente para se concentrar na prática da yoga, na prática da meditação. É aquele momento em que a gente está aprendendo também. Todo dia a gente vai aprendendo uma coisa nova. Mas eu acho que dá para a gente adaptar a yoga e a meditação no decorrer das nossas vidas, no nosso dia a dia, nos pequenos atos do nosso dia. Não sei se você concorda com isso. Por exemplo, se fala muito hoje no estado de mindfulness, né? No estado de estar presente no presente. Eu acho que a meditação e a yoga ajudam muito a gente a atingir esse momento, a entender o que é esse momento. E ao longo do nosso dia, mesmo que a gente não esteja na prática da yoga, que a gente não esteja com professor de yoga, professor de meditação, a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia. Por exemplo, se eu tô ali lavando o prato, se eu estiver lavando o prato e pensando na vida, talvez eu não esteja meditando. Mas se eu estiver lavando o prato e pensando no prato que eu estou lavando e realmente concentrada naquela ação que eu estou fazendo, de certa forma eu estou meditando, porque eu estou presente naquele momento presente. Não sei se faz muito sentido, mas pelo que Não eu dá. tenho Isso que praticado. você falou para mim é fantástico. E isso é uma atitude, é yoga. Então, assim, não tenho tempo de praticar, mas, poxa, eu vou exercitar aqui meu estado de atenção, de concentração. Eu vou lavar meu prato, prestando atenção no prato, né? Eu vou escovar o dente, eu tô ali escovando o dente. Eu não tô escovando o dente pensando que eu vou fazer logo depois. E o que acontece é que às vezes a gente passa o dia se atropelando. A gente está fazendo, cumprindo uma tarefa porque tem uma logo na frente. E qualquer tarefa que seja, a gente não pode subestimar, né? Porque tudo faz parte. Faça essa tarefa com calma, eu tenho. Não é fácil, né? A gente fala assim, mas não é fácil. Eu tenho me exercitado a fazer uma coisa de cada vez e até o final. Então, assim, eu começo a lavar o prato, eu vou sair dali quando eu lavar até o último prato. Se alguém me chamar, se alguma coisa acontecer, eu vou fazer. Assim, olha, espera um pouquinho, porque eu vou, né?
até o fim. Eu estava lendo sobre isso aqui, no livro que dizia que só 3% da população mundial é multitasking, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a chance da gente estar dentro dos 3% é mínima. Então, a gente precisa focar em uma coisa de cada vez. Eu vejo que quando eu comecei, estou falando por mim, pelo meu exemplo, quando eu comecei a focar em uma coisa de cada vez, eu comecei a perceber que eu fazia aquilo ali com muito mais qualidade. Então, muita gente fala, eu não consigo meditar porque eu não tenho tempo. Eu não consigo meditar porque eu tenho um filho em casa. Não consigo porque N motivos. Então, acho que essa dica que você está trazendo é muito válida, porque às vezes a pessoa ela pode não ter uma hora do dia dela para fazer a prática da yoga, mas ela pode tentar praticar isso nas pequenas atividades do dia, né? Eu tô ali almoçando, eu já fiz meditação almoçando. Tem algumas meditações guiadas para você fazer no seu momento da refeição, que é justamente isso, você prestar atenção naquilo que você está comendo, que é você sentir o gosto da comida, porque muitas vezes a gente está ali fazendo uma refeição, às vezes está no celular, ou às vezes está fazendo a refeição pensando num problema lá no trabalho. Então, de qualquer forma, eu acho que para complementar a prática da yoga e da meditação, talvez esses hábitos diários também ajudem a gente, né? Eu pratico yoga, eu pratico meditação todos os dias, eu reservo um tempo do meu dia, mas além disso, eu tento inserir a meditação e a yoga nos pequenos hábitos do meu dia a dia. Quando eu estou fazendo minha oração, eu estou com a cabeça concentrada na oração. Quando eu estou lavando prato, eu estou lavando prato. Quando eu tô... Então, isso vai se tornando um hábito e ao longo do tempo se torna algo automático para a gente, né? Que é fazer uma coisa de cada vez, é estar presente no presente. Então, não sei se... Eu acho que talvez esse seja um dos maiores benefícios. O autoconhecimento que você falou é fantástico. É como a gente evolui pessoalmente, né? Muito bom. E ó, só umas duas dicas assim mais práticas, né, para quem está começando. Um, exercitar o estado de atenção nas atividades, isso que você falou, eu acho super interessante. E a outra, às vezes, você atribuir até contagens na sua respiração. Ah, Então, legal. uma das meditações que são mais difundidas e que muitas pessoas começam através dessa respiração, que é a observação da meditação, desculpa, que é a observação da sua respiração. É muito comum a gente parar, ficar quietinho e começar a observar a respiração. E aí você se dispersa, né? Vem os pensamentos, você começa a criar e aí você volta. Você pode atribuir contagens a essa respiração. Isso é uma técnica até de uma meditação chamada Shamatha ou Shamatã. Aprendi com uma professora chamada Liadinsky, que é até uma referência aí, quem quiser acompanhar, ela faz um trabalho maravilhoso. Porque é mais um recurso para aprender ali a sua atenção, é a contagem. E o que vai acontecer, o que pode acontecer? Você está ali contando e aí se perde na contagem. Chegou 5 e é aquele automático, como você falou, às vezes, quando a gente está muito agitado, é difícil a gente terminar de concluir uma oração. Porque aí você começa, às vezes, uma oração várias vezes, você está ali no livro, tem que voltar a mesma página algumas vezes, porque você se dá conta que você está lendo, mas não está prestando atenção no que você está lendo. E aí, na contagem, você volta. Quando você se perde, você volta. E na proporção que você vai praticando, você vai vendo que você vai se perdendo menos na contagem. Então, um dia você consegue, sempre se perde entre os 10 e o 15. Aí vai chegar um período que você vai se perder só entre o 20 e o 30. Então, você vai ganhando uma referência que você está melhorando o seu estado de atenção, né? Então, isso talvez, acho que é uma boa dica para o pessoal que comentou aí, tiveram perguntas no sentido, eu sou muito impaciente, não consigo me concentrar por muito tempo. Alguma dica para eu conseguir aumentar essa concentração? Então, acho que é justamente isso que você falou. É você tentar... Eu li um livro, não sei se você entende por esse nome também, que chamava isso de home base, que é você encontrar um foco, algo no seu corpo, você encontre um foco para você ajudar, para que isso seja um apoio para você voltar para a sua concentração. E eu acho que nada melhor do que a respiração, como você falou, porque a respiração é algo que a gente faz sempre, o tempo inteiro, constantemente, mas nem sempre a gente está prestando atenção na nossa respiração. A gente está sempre respirando, mas muitas vezes a respiração é automática. Então, o simples fato de fazer essa contagem que você falou e direcionar sua atenção para a respiração, talvez possa ajudar essa impaciência, né? Então, só fala um pouquinho, desenvolve um pouquinho mais isso, Amandinha, porque eu acho que isso é muito importante, o pessoal tem muita dificuldade. A contagem seria o que exatamente? Você contar quantas vezes você inspira, você expira? Como que seria isso? Você inspira, solta o ar, você conta 1. Inspira, solta o ar, conta 2. Inspira, solta o ar. Você vai contando sua respiração, como um processo de atenção mesmo. Estão falando aqui que não sei respirar.
Me É, ajuda com técnicas para melhorar. Ainda aí ó, acho que é um ponto atrás, né? Aprender a respirar. olha só. Isso a gente também tem que desmistificar um pouquinho. Ela tá respirando, né? A respiração, a gente vê a respiração de duas formas: a respiração voluntária e a respiração involuntária, tá? Quando a gente começa a meditar, você tem a opção de não interferir na sua respiração e apenas observar do jeito que ela tá, né? E você introduzir uma respiração voluntária. Eu vou criar aqui um ritmo, vou ampliar um pouquinho mais a minha respiração. O que pode acontecer? Às vezes você sente desconforto com a sua respiração. Ou porque você acha que não está respirando corretamente, ou porque a sua respiração realmente pode estar uma respiração mais ofegante, não pode estar uma respiração prazerosa. E aí você pode entrar também num processo, nesse momento, ter a atitude de aceitar a sua respiração, com uma melhor respiração para aquele momento. E comece a partir do estágio que ela esteja, ainda que você ache assim, poxa, minha respiração poderia estar melhor, né? Mas se a respiração que eu tenho para esse momento, vou começar por ela mesmo. E vai exercitando. Por quê? Nós somos inconstantes. Nossa mente é inconstante. Nossa respiração, consequentemente, é inconstante. Então, cada dia você vai estar de um jeito completamente diferente. Se tudo for empecilho, eu não sei respirar. Minha mente não para. Eu não tenho tempo. Não começa. Não começa, né? Então, assim, ontem eu acordei super disposta para meditar. Sentei e tive uma experiência muito bacana. Hoje eu acordei tão disposta a ponto. E minha experiência foi infinitamente inferior de ontem. E aí eu comecei, inclusive, a perceber, poxa, por que será? E aí, quando você também aproveita o momento, é aquilo que eu te falei, assim, é um processo de autoconhecimento e tem que ter um pouquinho de paciência, porque amanhã eu vou sentar para meditar e eu não sei o que vai acontecer. Possa ser que seja maravilhoso, possa ser que venha algum desconforto, que eu consiga driblar com facilidade ou não, né? Isso é legal que você está falando, porque eu acho que é justamente nesses momentos que a gente passa a se conhecer, né? Às vezes a gente não percebe que a gente está num dia ruim, às vezes a gente não percebe que a gente está ansioso, porque a gente está sendo atropelada pelas atividades, a gente não parou para pensar em momento nenhum como a gente está se sentindo. No momento em que a gente para, que a gente se acalma, que a gente se volta para dentro, que às vezes a gente percebe como a nossa cabeça está ali a milhão. Então eu tô falando, às vezes acontece muito isso comigo. Eu acho que eu tô ótima, eu acho que eu tô super bem, tô super zen. Quando eu paro para meditar, eu vejo que minha cabeça não para e aí eu percebo, nossa, Fernanda, como você está agitada. E eu não tinha percebido. Então, eu acho que uma das coisas que a meditação mais me ajuda é a entender como eu estou me sentindo. E isso é um hábito. Você me perguntar, assim, como uma aluna, né? Eu sou uma aluna, eu sou praticante. Como foi que você começou, Fernanda? Você já começou achando fácil? De jeito nenhum. Eu passei pelas mesmas dificuldades que todo mundo aí tá falando que tem. No começo, eu não conseguia parar 10 segundos para meditar, não conseguia parar um minuto. Quando eu parava um minuto para meditar, parecia que eu estava uma hora ali e eu não conseguia, eu estava agoniada. Aos poucos, aquilo foi virando um hábito e hoje eu medito 30 minutos sem sentir. Mas todos os dias são assim? Não. Tem dias que eu não consigo mais meditar um minuto. Por quê? Porque eu tô tão agitada que mesmo no dia anterior eu tendo conseguido meditar 30 minutos, no dia presente eu não tô conseguindo porque eu tô agitada. Então o que eu faço? Volto para isso que você falou, essa respiração. Então, às vezes, para uma professora de yoga, para alguém que estudou, parece fácil porque já está com o hábito. Mas eu estou dando meu relato aqui como uma aluna, como alguém que começou do zero, que eu não sou especialista em yoga e meditação, mas o que me ajuda muito a conseguir encontrar esse estágio? A perseverança. Todo dia eu tento, todo dia eu vou um pouquinho, todo dia eu me esforço um pouquinho mais e isso se tornou um hábito. Eu acho que hoje eu já estou um pouco mais habituada, então tá um pouco mais fácil para mim. No começo é difícil, né? É difícil a gente fechar o olho, é difícil a gente se voltar para dentro. Então, acho que tem outro ponto aí que tem muita gente que tem dificuldade de ficar sozinho consigo mesmo. E a meditação é aquele momento em que você tá só você e você mesmo. Mas aí eu acho que você entra num ponto em que você ajuda muito. Eu só consegui entender a meditação e meditar quando eu comecei a ser guiada, ou guiada por uma professora, ou guiada por uma meditação guiada. Eu não sei se você concorda, mas você acha que para quem está começando, isso é uma ferramenta também? Você buscar um guia é um professor, um guia é uma meditação guiada. Você acha que isso ajuda a quem quer dar o primeiro passo? Eu acho que ajuda muito, eu acho que ajuda muito a pessoa se esclarecer do que é meditação e assim, porque existem os tipos de meditação. Então, assim, a meditação guiada ela é uma meditação ativa.
ela de certa Pode forma... falar sobre os principais tipos para o pessoal? Teve uma pergunta dos tipos de yoga, se tem algum tipo de yoga específico para quem está querendo começar, e tipos de meditação, se você puder dar uma pincelada nisso para a gente. Certo. Olha só, vamos por partes. Eu vou falar do yoga e vou falar da meditação. Existem vários, né, vários tipos de yoga. E quando às vezes as pessoas falam assim, qual é o melhor? Eu acho que não existe o melhor. O melhor é aquele que você vai se identificar, certo? Eu trabalho com Hatha Yoga e eu sou até suspeita, porque assim, o Hatha Yoga, assim, ela é a base praticamente de todos os yogas modernos. Então, eu acho assim, até quando a pessoa Eu vou começa escrever pelo aqui, só para o pessoal, pode falar, não vou escrever. Hatha Yoga, né? Hatha Yoga, eu acho que quem tem a oportunidade de começar pelo Hatha, Eu vai para escrevi qualquer errado, lugar, você... assim, com muita familiaridade, né? Mas eu acho que para quem está começando, quem nunca fez, experimente, faça um aula experimental, tente conhecer, né? Você pode ter a sorte da primeira aula você amar, querer ficar ali, e você fica também, né? Mas às vezes, até dentro da prática, né, da aula, às vezes, por exemplo, eu tenho um hábito de sentar sempre da mesma forma. E hoje eu já proponho para os meus alunos sentarem de formas diferentes, porque às vezes eles ficam me copiando e às vezes passa um ano sentando como eu sinto. Aí um dia resolve mudar e descobre que daquele outro jeito é muito melhor para ele, né? Então, entre nesse processo de descoberta logo no início, assim, olha, eu sei que tem alguns tipos, deixa eu ver qual que eu vou me identificar, tá? Obviamente que, assim, meu carinho, eu tenho um carinho muito especial pelo Hatha Yoga, né? Que, assim, é o que eu tenho mais conhecimento mesmo. A meditação, aí eu volto até para o livro que eu mostrei anteriormente. Existe, quando a gente fala de meditação e yoga, a gente fala do aquietamento das modificações da mente, né? Então, é uma respiração com característica muito sutil, voltada para o aquietamento mesmo, de você ficar ali quietinho, de você ficar observando a sua respiração. Quando você faz uma meditação guiada, ela é conhecida também como uma meditação ativa, porque ela, de alguma forma, ela te induz a criar imagens, criar situações. Então, de certa forma, assim, sua mente, ela tá trabalhando, ela tá exercitando. Mas esse pode ser também o início, e pode ser um caminho você entrar por essa meditação guiada, porque ali vai prender sua atenção. E você vai, né, de certa forma, tá trabalhando também seu estado de concentração e atenção. Mas são duas coisas completamente E diferentes. você acha que para quem está começando uma meditação sem ser guiada, ela funciona? Para quem, vamos supor que você vai começar hoje, você acha que você sentar e só prestar atenção na respiração já funciona? Você acha que tem alguma técnica que pode ajudar uma pessoa? Vamos supor que alguém que está aqui assistindo a gente quer começar hoje a meditar. O que você acha que pode ser o primeiro passo para ela? Olha, primeiro passo, sente com vontade, sem expectativa. Porque pode ser uma inspiração guiada ou não guiada, ela pode descobrir tanta coisa ali, e assim, eu não posso nem dizer, olha, sente porque você vai sentir isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Possa ser, aí você fala assim, qual é o melhor começar? Às vezes a gente cria a ideia de que seja melhor por um, mas você, poxa, Amanda, ontem eu tava, não sei, trabalhando no escritório, chegou uma pessoa lá para fazer um workshop, propôs a gente uma experiência, e foi fantástico. Então, assim, eu acho que assim, você está com vontade, você se propor algo, já vai existir uma transformação ali, né? A partir dali, você já vai começar a aprender e experimentar. E é bom que você se proponha a diferentes possibilidades. Então, assim, tem pessoas que têm muita facilidade para fazer aquela meditação visual, né? Às vezes você está Qual é a olhando para o meditação centro, visual? você vai começar a olhar para o centro de uma mandala ou para uma chama de uma vela, que também já é uma técnica também de cria, de limpeza. Mas você está ali né, com a sua atenção ali plena em um objeto, tá? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade. Na Porque verdade, nesse caso, o objeto substitui, por exemplo, a respiração? Numa meditação onde você foca na respiração? Não para exatamente. deixar de respirar, mas só para ver se eu entendi. Na meditação em que a gente está focando na respiração, a gente está voltando a atenção sempre para a respiração. Na meditação de visualização, você está respirando, mas focando a sua atenção naquele objeto. É isso? Exatamente. Essa eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Ó, Legal. o mindfulness, que está super difundido, é maravilhoso.
é maravilhoso. Eu tenho experiências, e assim, eu não sei se ela ainda está aqui, Lu, é uma psicóloga praticante de yoga. Ela tem um relato super lindo, porque ela começou a praticar e ela virou realmente uma praticante. E é aquilo que você falou. É... Muita gente quer hoje meditar, muito se fala sobre meditação, mas é tão difícil a gente encontrar pessoas que conseguem de fato meditar, né? E criar esse hábito e criar essa rotina. Mas, assim, vai experimentando, assim, porque como existem formas diferentes de você começar, e eu fico até, assim, com receio de falar assim, mas essa forma, eu acho que, né, às vezes a pessoa pode não se identificar e achar que ela não vai conseguir meditar porque daquela forma ela não conseguiu. Mas não crie expectativa, porque quando a gente senta, e é a minha principal dica, quando você senta, independente de qual for a técnica, e você fica esperando, possa ser que o que você está esperando não chegue. Isso é bem possível que aconteça, inclusive, na primeira vez. Possa ser que você, assim, a probabilidade de você não entrar no estado meditativo da primeira vez que você sente é muito grande. Mas pode acontecer tanta coisa fantástica nesse momento, que se você estiver ali só na esperança e na expectativa de que algo que aconteça e aquele algo que você idealizou, você vai perder a oportunidade de descobrir várias outras coisas que estão acontecendo ali naquele momento. Então, assim, não crie expectativa e vá com vontade, porque essa vontade é o que vai limitar você sentar todo dia um pouquinho, porque você vai descobrir que todo dia um pouquinho vai acontecer alguma coisa diferente, né? Tem duas coisas, Nanda, que veio assim agora que a gente falando de meditação, tá? Uma é o contexto que a gente está vivendo agora, né? Que, de uma forma muito figurativa, nos colocou dentro de casa, né? E eu acho que isso é um convite para a gente voltar para essa casinha aqui de dentro também, tá? Então, a gente não precisa falar de meditação, mas assim, falar de observação, né? Meu esposo brinca comigo que eu atribuo um monte de coisa que acontece comigo ao que eu comi. Mas é porque eu fico ligada no que acontece quando eu como determinadas coisas. Vai ter uma reação. Para quem não observa, provavelmente não vai perceber nada. Mas se eu fico observando, obviamente, né? Então é essa. E cria um estado de alerta, né? Recentemente eu eu tive a oportunidade de fazer uma aula com um professor indiano, que é considerado hoje, inclusive, um dos melhores professores do mundo, pelo menos assim, ele tem feito já um trabalho que está sendo muito difundido, e eu conheci ele na Índia. E aí, curiosamente, eu encontrei com ele aqui e fiz uma aula. E logo no início da aula, ele perguntou, fez um questionamento para a turma, por que você pratica yoga? O que é que o yoga te propõe? E várias pessoas, né, foram relatando e foram respondendo. E aí ele fechou, olha, o yoga, ele te traz respostas para a vida. E começamos a prática. Quando chegou no final da prática, uma aluna virou para ele e falou assim, mas como que é que o yoga me traz a resposta? Né? Ele falou assim, com estudo, você tem que estudar. E na proporção que você vai estudando, e aí ele falou desse estudo que são os Yoga Sutras de Patanjali, você está estudando sua vida, né? E é esse processo. E eu achei muito legal como ele complementou isso, porque eu acho que ele sabe que o ocidental não tem esse hábito e essa tradição de estudar, talvez como, né, os alunos dele e dentro da cultura dele as pessoas estudam sutras, mas continue praticando, porque a sua prática também vai te trazer resposta. Porque o que tem acontecido é que a gente vai muito atrás do denso. E o denso, ele atribui tudo o que é o externo, né? A gente busca respostas no externo, né? Ao invés de É o buscar denso, é o que tá vindo. E a gente precisa do denso. Mas o que vai te fazer feliz é o sutil. E o sutil só tá aí dentro. Então, se a gente não achar uma forma de acessar o que tá aqui dentro, a gente não acessa, a gente não consegue nem descobrir o que a gente gosta na vida. Para gente saber o que a gente gosta, a gente tem que acessar de alguma forma, né? Às vezes, assim, sei lá, o que você mais gosta na vida é música, então começa a escutar música, porque a música vai te despertar um estado de atenção, você vai ficar ali na música, né? Então, Verdade. assim, dentro do que você gosta, se você gosta de cozinhar, se você gosta de ler, se você gosta de dançar, tente entrar em uma rotina de estar conectado com você de alguma forma, porque eu acho que isso é um processo de autoobservação, de autocuidado, né? Quando a gente começa a gostar da gente, a gente cuidar da gente, a gente começa, inclusive, a descobrir o que a gente precisa para estar bem com a gente, né?
Então, talvez essa seja uma dica até para quem está falando que não tem tempo, né? Que não consegue tirar um tempo, talvez 10 minutos do seu dia, 1 hora do seu dia, para fazer a prática da meditação e da yoga em si. Talvez começar por isso que a Amanda está falando. Tente inserir a meditação e a yoga dentro da sua rotina. Você não vai tirar tempo nenhum para isso. Mas aquilo que você está fazendo, faça presente, faça prestando atenção no que você está fazendo, porque de qualquer forma já é uma forma de meditar. Por exemplo, se a gente está escutando música, escute a música. Talvez, às vezes a gente coloca uma música ali em casa, mas está com a cabeça lá fora, não está nem escutando a música que está passando. Às vezes você pergunta, quem era o artista que estava tocando aqui? Ixi, nem lembro, nem prestei atenção. Então, é o simples fato de fazer. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque claro que a prática da yoga, da meditação, o hábito foi me trazendo essa consciência. Mas eu enxergo exatamente isso que você está me dizendo. Porque hoje que eu tenho a prática da meditação e da yoga, eu consigo enxergar que o que antes eu perguntava para as pessoas ao meu redor, quando eu estava com a dúvida de algum caminho para seguir, eu perguntava ao meu irmão, perguntava ao meu marido, perguntava aos meus amigos, qual a sua opinião sobre isso? Hoje eu já não faço mais isso. Eu escuto a opinião deles, mas a primeira resposta eu busco no meu interior. Quando eu estou com muita dúvida de alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é parar para meditar, porque eu sei que a resposta vai vir. E algo que você trouxe que é muito importante é não criar expectativa. Porque quando eu sinto para meditar, pensando, por favor, resposta vem, resposta vem, resposta vem, a resposta não vem. Quando eu fico ali muito concentrada, esperando que uma resposta venha, ela não vem. Ela chega nos momentos em que eu deixo fluir, que eu simplesmente esqueço dela. Então, eu acho que a gente tentar inserir a prática da meditação no nosso dia a dia, no simples fato de estar dirigindo, mas estar ali prestando atenção na direção, prestando atenção nos caminhos que você está passando. É a gente tentar, aos poucos, com o hábito, realmente viver cada ato que a gente está fazendo. Então, para as mães que estão aí, que eu acho que é que tem mais dificuldade de inserir isso no dia a dia, talvez só voltar a atenção para aquele momento presente. Então, uma brincadeira com seus filhos, que às vezes seus filhos estão brincando e você está aqui pensando na vida, preocupada com algum problema, talvez tentar fazer esse exercício de, naquele momento, tá prestando atenção no que vocês estão fazendo. Tá montando um Lego, então presta atenção no Lego que vocês estão montando. Tá fazendo uma pintura, presta atenção na pintura que vocês estão fazendo. Eu acho que isso funciona muito para mim como uma forma de meditar também, é eu estar presente, eu prestar muita atenção em cada atividade, cada ação do meu dia. Claro que não é o dia inteiro que eu consigo estar com minha atenção fixa nos meus movimentos, nas minhas ações. Às vezes eu me pego perdida, pensando na vida, mas o hábito da meditação já me ajuda a voltar para o meu home base ali, então eu consigo perceber quando a minha atenção sai, porque eu já me habituei a prestar atenção na minha respiração, a prestar atenção na minha atenção e trazê-la de volta. Então, acho que isso é uma mágica da meditação, né? Aos poucos a gente vai conseguindo. Do mesmo jeito que você foi criando o seu estúdio passo a passo, do mesmo jeito que a gente vai crescendo uma empresa passo a passo, a gente vai transformando um hábito, né? Passo a passo. É um dia de cada vez. Legal, muito bom. Abriu a cabeça aí de muita gente que estava com medo, que muita gente que achava que não conseguia meditar porque é impaciente. Tem medo, eu acho que às vezes tem medo de começar porque acha que te coloca aquele bloqueio, sabe? Eu sou muito hiperativa, eu penso demais minha cabeça está sempre mirabolando, então a pessoa já cria esse bloqueio nela mesma. Então, talvez se abrir para o novo. Eu sou muito a favor de experimentar. Eu só gosto de dizer se eu gosto ou não de alguma coisa, se aquilo funciona ou não para mim, se eu fiz. Então, eu sempre, quando as pessoas me perguntam sobre meditação, eu sempre tento dar essa dica. Eu falo, gente, eu não sei se vai ser bom para você. Eu não sei se vai ser tão bom para você quanto é para mim. Mas eu sugiro que você tente, que você experimente, para você tirar a sua conclusão. Exatamente. Pode falar. Não, é isso aí. Às vezes a gente fala assim, meditar é muito difícil. Às vezes é difícil a gente sentar para meditar, né? Que a gente se sabota até antes de sentar para tentar. Exatamente. E aproveitem que agora tá tendo tanta live, assim, tanto profissional bacana aí que está disponibilizando essas aulas. Tem os aplicativos de meditação. Você tem alguma dica, Mandia, de aplicativos de meditação? Eu uso o Insight, mas eu uso mais assim, porque lá tem umas tigelas tibetanas que eu adoro. Chama eu não Insight. conheço. É uma rede social. Vamos, de qualquer forma, a gente já foi, voltou, você já falou uma coisa aí. Vamos só para fechar. Eu não sei se o pessoal tem mais perguntas. Eu acho que já deu para você tirar muitas dúvidas, principalmente nesse bloqueio que algumas pessoas têm, né? De
começar, de dar o primeiro passo. Então, eu acho que essas dicas que você deu são muito válidas para mostrar pra gente que é um passo de cada vez, como tudo na vida, e que é encontrar aquilo que você se adapta, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente vê muita gente com muita autoridade, falando com muita autoridade. Ah, porque tem que ser assim. Ah, porque só serve se for assim. E como tudo na vida, o que serve para mim, talvez não sirva para você. Isso, é exatamente. Então, E não existe a fórmula, né? Porque se existisse a fórmula, a receita do bolo seria até muito fácil. Olha só, é, eu vou aproveitar aqui, né? Tem Paulinha, uma professora de yoga, que inclusive está aqui acompanhando a gente. Ela tem um projeto lindo que chama Yoga Lá. Então, assim, ela tem uma ai, visão eu empreendedora. sabia, foi minha colega de colégio. Que Então, legal, assim, é uma outra vertente, mas assim, tá reunindo tanta gente, ela tá compartilhando e tá dentro, assim, é uma possibilidade de tantas pessoas que nunca praticaram yoga, conhecerem o yoga através de um projeto como esse, né? Então, assim, é uma ideia fantástica. Tem uma outra professora também, Ítala, que está aqui acompanhando a gente desde o início, que ela está justamente nesse processo aí de transição. Ela é advogada, ainda atua como advogada e tem feito as aulas dela também, principalmente entre o universo corporativo. Então, dentro da história de cada um, né, do que a gente tem, das possibilidades que a gente tem, a gente vai também abrindo essas oportunidades, compartilhar o conhecimento do yoga. Eu acho que é maravilhoso e é um privilégio. Assim, eu me sinto, por exemplo, principalmente num momento como esse que nós estamos passando. Eu falo assim, gente, eu ter acesso a esse conhecimento, eu ter esse recurso, tem me ajudado tanto. Até assim, eu acesso assim, as minhas memórias de prática hoje constantemente. Até porque eu resgato essa memória que a gente tem de um estado de relaxamento, de uma boa respiração. que é a E memória isso de só vem com prática? a prática. Você falou, eu resgato as minhas memórias de prática. Não sei se só eu tenho essa dúvida. O que é isso exatamente? Então, vamos lá. Eu já pratiquei, por exemplo, quando eu fiz uma prática e fiz um relaxamento maravilhoso. Eu tenho a memória daquele relaxamento, né? Então, assim, hoje, assim, eu sei o que é você estar bem relaxado. E é bom a gente ter essa referência. E essas referências a gente só alcança por prática. Não adianta hoje você querer fazer um relaxamento né? E onde é que eu vou chegar? E assim, Legal. quando você vai praticando, eu acho que como qualquer coisa na vida que a gente pratica, né? Por exemplo, você faz academia. Você sabe o que é o bom treino que vai te dar um bom resultado para o seu corpo, dentro da experiência que você já teve de academia. Então, assim, dentro das práticas que eu tive, que eu já, né, fiz, se hoje eu quero uma prática para relaxar, eu sei qual é a prática que vai me fazer bem. Né? Então, eu vou resgatando essas memórias e eu vou costurando vou adaptando. Né? Então, por exemplo, tem dias que eu não acordo com o corpinho um pouquinho dolorido. Eu sei que se eu fizer uma prática de yoga, que eu trabalho um pouquinho mais de alongamento e eu sei onde é a necessidade desse alongamento no meu corpo, são recursos que são memórias, né? Legal. E aí a Legal. gente vai, e a gente vai resgatando. Isso é interessante. Eu não Eu conhecia, acho que assim. Oi? não conhecia essa teoria e faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu não sei se essa teoria existe, mas assim eu falo isso. Eu falei assim, Mas é gente, sua teoria que veio da sua prática, né? Faz É, sentido. Legal. e na prática, assim, eu não sei se só eu, mas eu acho que eu já escutei isso de outros professores. É, a gente fala assim, registre essa sensação, se é uma sensação boa, né? E você tem aquilo ali como sua referência. Nosso corpo ele é feito de memórias, né? Por isso que a gente tem que cuidar muito também do nosso corpo. O que a gente pensa reflete no nosso corpo. Isso não é segredo, não é misticismo, é real, né? Então a gente também tem que cuidar dos nossos pensamentos, né? A gente fala isso na aula de yoga. Né? Vamos ter boas atitudes, boas ideias, bons pensamentos. Experiência com a gente. Eu acho que esse é um assunto que eu fico muito feliz por ver que as pessoas elas estão dando mais atenção para esse assunto, porque yoga e a meditação me trouxeram tantos benefícios que eu tinha muita vontade de mostrar isso para as pessoas, de mostrar como que faz bem. Mas por outro lado, a gente sabe que a pessoa ela só muda quando ela entende a necessidade dela de mudar. Então não adianta a gente tentar falar, ó, faça isso porque funcionou para mim e vai funcionar para você, se ela não estiver disposta a realmente mudar, realmente colocar isso na vida dela. Então, acho que você passou de uma forma muito leve, de uma forma muito neutra e de mostrar que, assim, dá uma coragem, dá uma motivação para quem quer começar, porque tudo a gente começa com o primeiro passo, tudo é um passo de cada vez,
mas ao mesmo tempo, quem não estiver se sentindo preparado para começar, tem que tomar seu tempo, né? Tem que fazer as coisas no seu tempo, não se sentir pressionado. Eu acho que essa é uma mensagem importante. Com certeza, com certeza. E olha, eu que agradeço, Nana. Assim, que delícia. Foi muito bom. Eu Eu fiquei amei. super feliz porque entraram pessoas muito queridas, algumas que eu já não vejo há algum tempo. Muito obrigada aí por todas as mensagens. Assim, uma pena que não dá pra gente ficar falando e aqui respondendo E no entraram várias automático. pessoas antes, como a internet estava caindo. Não sei se você conseguiu ver as pessoas que estavam antes, que não conseguiram voltar aqui agora, mas vou deixar gravado. Eu não sei se eu consegui gravar todas as partes, porque como caiu algumas vezes, mas ela vai ficar 24 horas, pelo menos as partes que eu consegui gravar, e aí a gente consegue rever para se estimular e para tentar abraçar mais esse conhecimento. Então, muito obrigada por dividir sua história. E Nanda, te parabenizo aí pelo projeto, que tá lindo. Todo sábado tá tendo, e são convidados com histórias bem diferentes. Então, aí, para quem, né, conheceu o perfil de Nanda agora, acompanhe todos os sábados aí, durante a semana também. Fiquei muito feliz, foi minha primeira live. Meu coração, acho que resistiu, que eu tava. Foi bom, não é bom que a gente foi muito gostoso. É muito bom quando a gente faz uma coisa pela primeira vez e a gente completa. E minha intenção com o Empreender Vivendo Convida é justamente isso. É mostrar histórias diversas. Trazer aqui a diversidade. Trazer pessoas diversas, com histórias diferentes. Mas, mesmo trazendo pessoas tão diferentes, de segmentos diferentes, de histórias diferentes, eu enxergo que todas elas têm vários pontos em comum, sabe? Essa questão do um passo de cada vez, de começar com paciência, tem vários pontos que se conectam, isso é interessante. Então eu faço isso mais para que as pessoas consigam conhecer histórias de outras pessoas, para talvez se inspirarem para seguir seus sonhos, para entender que assim, felicidade ela existe e ela precisa estar presente na nossa vida. Para a gente não desistir, porque nem sempre é fácil, a gente sabe que empreender não é fácil, a gente sabe que tem altos, tem baixos, mas se você faz com amor, como você falou lá no começo, se você faz com motivação, nos dias difíceis você vai ter algo a se apegar, né? Você vai ter um eixo ali para te tocar para frente. Então eu quero mostrar para as pessoas que sim, todo mundo tem altos, todo mundo tem baixos, todo mundo, sem exceção. E a vida é isso, né? Acho que a gente tentar encontrar um equilíbrio para a gente conseguir viver em equilíbrio dentro do movimento, porque o movimento ele vai ser constante. Então eu quero mostrar histórias diferentes, porque não adianta só eu contar a minha história. Eu quero que as pessoas vejam outras histórias para elas verem que realmente acontece com todo mundo. Às vezes a gente está passando por um problema e eu acho que é muito difícil a gente passar por um problema se sentindo sozinho com aquele problema. Então, quando a gente vê que o outro também passou pelo que a gente está passando e ele superou, às vezes é mais fácil da gente conseguir crescer, evoluir. Então, pessoas como você aí que me ajudam muito a levar essa inspiração para outras pessoas. Obrigada, amei. Obrigada, eu que te agradeço. A energia daqui. Pessoa tão serena, de energia tão positiva. Muito, muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada a você. Um beijo, pessoal. Beijo a todos. Chinês, Pri, minha irmã aí que me mandou muito carinho. Ao Vitor aí também. Ó, prestigiando. Tá super praticante de yoga. De meditação, de yoga, todo dia. Tô gostando de ver. É isso aí, eu faço a primeira vez. Um beijo. Adoro o meu irmão também. Um beijo, gente. Um abraço. Foi muito bom. Namastê.